Eu devia ter previsto, na noite em que Marcus me disse que tínhamos acabado. O céu sobre Manhattan tinha ficado com aquele tom estranho de violeta que só aparece antes de uma tempestade. Estávamos à porta da casa de arenito que os pais dele lhe compraram, aquela que eu o ajudei a pintar no verão passado, rindo enquanto sujávamos mais a nós mesmos do que as paredes. Você sabe que eu me importo com você, Arya. A voz dele era suave e apologética, e de alguma forma isso tornava tudo pior. Mas a minha família, eles têm expectativas. Eu já tinha ouvido este discurso antes, de outros homens, de outros relacionamentos, que desmoronaram no momento em que souberam do meu pai. As suas expectativas, quer dizer. Mantive a minha voz firme, recusei-me a deixá-lo ver como as suas palavras abriam feridas antigas. Você sabia do meu passado quando começamos a namorar? Eu pensei que conseguia lidar com isso. Marcus passou a mão pelo seu cabelo perfeitamente penteado, o gesto que ele sempre fazia quando estava desconfortável. Mas a minha mãe fez uma pesquisa. O seu pai não estava apenas envolvido com o crime organizado, Arya. Ele era o braço direito de Paulo Santoro antes de se tornar testemunha. Você entende o que isso significa para a reputação da minha família? Sim, eu entendia perfeitamente. O meu pai tinha sido um monstro que se tornou um covarde. Ele escolheu a proteção a testemunhas em vez da sua família. Deixou a minha mãe e eu para juntar os cacos da sua lealdade despedaçada. Eu tinha 8 anos quando os homens de fato escuro vieram à nossa porta. 12 quando mudei de nome. 24 agora e ainda a pagar pelos pecados dele. A minha reputação, disse eu em voz baixa, é que sou uma enfermeira que trabalha 60 horas por semana no Mount Sinai. Eu salvo vidas, Marcos. Eu não sou o meu pai. Eu sei disso, mas percepção é realidade no meu mundo. Ele deu um passo para trás, criando uma distância que parecia de quilômetros. Desculpe, Arya. Desculpe mesmo. A porta fechou-se com um clique suave que ecoou como um tiro. Fiquei ali por um momento, a respirar o ar com cheiro de tempestade, sentindo as primeiras gotas de chuva na minha pele. Depois, virei-me e caminhei em direção à estação de metro, os meus saltos a bater no pavimento molhado num ritmo que combinava com os meus pensamentos acelerados. Percepção é realidade. As palavras seguiram-me pelas escadas, para a plataforma, para dentro da carruagem de trem meio vazia. Encontrei um lugar junto à janela e observei a cidade passar desfocada. As luzes riscavam o vidro como lágrimas. Eu tinha trabalhado tanto para construir uma vida separada do legado do meu pai. Mudei o meu nome de Santoro para Rivers. Paguei os meus estudos de enfermagem. Mantive a cabeça baixa, o meu passado enterrado, o meu coração cuidadosamente guardado. E mesmo assim, não foi suficiente. O trem parou bruscamente na Union Square. Eu devia ter saído. O meu apartamento ficava lá 10 minutos a pé dali, mas continuei sentada, entorpecida, deixando o trem levar-me para o centro da cidade. Quando finalmente me levantei, estávamos a aproximar-nos da última paragem em Lower Manhattan. A carruagem tinha esvaziado, exceto por mim e por um homem de fato escuro, sentado 3 filas atrás. Eu não o tinha notado antes, mas agora algo na sua quietude fez a minha pele arrepiar-se. Saí para a plataforma no momento em que o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da minha amiga Josie. Emergência no hospital. Precisam de você para um caso de trauma. Pode vir? Respondi rapidamente. A caminho. Pelo menos no trabalho eu tinha controle. Pelo menos lá eu era valorizada pelas minhas competências, não julgada pela minha linhagem. A plataforma estava quase deserta enquanto eu me dirigia para a saída. Os meus passos ecoavam demasiado alto no espaço azulejado e aquela sensação de arrepio intensificou-se. Olhei para trás. O homem de fato escuro estava a seguir-me. O meu coração acelerou o ritmo. Provavelmente não era nada. Provavelmente apenas a dirigir-se para a mesma saída. Mas as lições do meu pai, aquelas que ele me ensinou antes de desaparecer, sussurravam no fundo da minha mente. Confie nos seus instintos. Conheça sempre as suas saídas. Acelerei o passo. Ele também. As escadas de saída surgiram à frente. Comecei a subi-las, de 2 em 2 degraus, a minha respiração a ficar mais rápida. Atrás de mim, os seus passos acompanhavam os meus, firmes e deliberados. Saí para a rua e para o caos. 3 SUVs pretos estavam estacionados em ângulo, a bloquear o trânsito.
Homens de fato rodeavam-nos, mas não eram polícias. As luzes da rua refletiam o brilho das armas embainhadas sob os seus casacos. E no centro de tudo estava um homem que fazia todo o resto desaparecer. Ele era alto, de ombros largos, a usar um fato que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. Cabelo escuro penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Todo ele ângulos agudos e beleza brutal. Mas foram os seus olhos que me paralisaram. Escuros, intensos e fixos diretamente em mim, com uma atenção que parecia estar sob um holofote. O homem que me seguia parou atrás de mim. Eu estava presa entre eles, entre a entrada do metro e qualquer cena violenta que se desenrolava na rua. Senhor, o homem atrás de mim falou pela primeira vez. É ela, Aria Rivers, anteriormente Santoro. O mundo inclinou-se. O homem no centro, aquele que comandava o espaço como um rei a inspecionar o seu reino, inclinou a cabeça ligeiramente. O seu olhar percorreu-me com uma intensidade que parecia física, a avaliar, a calcular. A filha de Paulo Santoro. A sua voz era baixa, seda áspera sobre granito. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Aquela que tem trabalhado no Mount Sinai sob uma nova identidade. O terror gelou o meu sangue. Eram da máfia. Tinham de ser. E sabiam exatamente quem eu era. Eu não sei o que vocês querem. Consegui dizer, orgulhosa de que a minha voz apenas tremesse ligeiramente. Mas eu não sou o meu pai. Eu não tenho nada a ver com... Ele foi encontrado. O homem interrompeu-me, dando um único passo na minha direção. Apenas um, mas o espaço entre nós parecia elétrico. O seu pai. Depois de 15 anos escondido, alguém finalmente o localizou. E agora há um preço pela cabeça de todos os que ele amou. A chuva caía mais forte agora, colando o meu cabelo ao meu rosto, escorrendo pelo meu pescoço. Mas eu não conseguia mover-me, não conseguia respirar. Um preço, sussurrei. 5 milhões de dólares oferecidos por 3 famílias diferentes que querem vingança pela sua traição. Ele aproximou-se e eu senti o cheiro de colônia cara e algo mais sombrio, pólvora talvez, ou simplesmente perigo. Você não está segura, Aria. Você não está segura desde o momento em que a localização do seu pai vazou esta manhã. Então eu vou à polícia. A proteção a testemunhas é exatamente o primeiro lugar onde eles vão procurar. A sua boca curvou-se em algo que não era bem um sorriso. E com base nas 2 tentativas de assassinato feitas a outras testemunhas hoje, eu diria que os velhos amigos do seu pai estão muito motivados. As minhas pernas tremiam. Isto não podia ser real. Isto não podia estar a acontecer. O que você quer de mim? Ele parou diretamente à minha frente, perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. De perto, ele era ainda mais devastador e mais perigoso. Havia violência escrita em cada linha do seu corpo, mas também controlo. Controlo absoluto. Eu quero oferecer-lhe uma escolha. A sua voz baixou, íntima, apesar dos homens armados que nos rodeavam. Você pode fugir, esconder-se, esperar sobreviver nas próximas semanas até que a encontrem. Ou a sua mão levantou-se e eu recuei. Mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo molhado do meu rosto. O seu toque surpreendentemente gentil. Ou você aceita a minha proteção. Você torna-se minha publicamente, permanentemente, completamente. E qualquer um que queira magoá-la terá de passar por mim primeiro. Por quê? A palavra mal passou pelos meus lábios. Por que é que me protegeria? Você nem me conhece. Algo brilhou naqueles olhos escuros, algo que parecia quase reconhecimento. Porque há 15 anos, o seu pai salvou a minha vida antes de se tornar testemunha. E por quê? Ele fez uma pausa, o seu polegar a traçar a minha mandíbula num gesto que me arrepiou. O homem que a acabou de rejeitar é o filho do juiz Edward Hartwell, o mesmo juiz que assinou o mandado que matou o meu irmão. A minha respiração ficou presa. Então, aqui está a minha oferta, Aria Rivers. Ele inclinou-se, os seus lábios quase a roçar na minha orelha. Torne-se minha noiva. Deixe-me mantê-la segura e, em troca, você vai ajudar-me a destruir a família que acabou de a descartar. Um trovão estalou no céu, tão alto quanto o meu coração partido. Eu nem sei o seu nome, sussurrei. Ele recuou o suficiente para encontrar os meus olhos, e o seu sorriso era afiado como uma lâmina. Dante Moretti, e a partir desta noite você pertence-me.
O nome atingiu-me como um golpe físico. Dante Moretti. Até eu conhecia aquele nome. E eu passei 15 anos a tentar esquecer tudo sobre o mundo do meu pai. A família Moretti controlava metade do transporte clandestino, construção e imobiliário de Nova York, que provavelmente lavava mais dinheiro do que ganhava. Eram de sangue antigo, o tipo de poder que não precisava de se anunciar porque todos já sabiam. E o seu herdeiro aparente estava à minha frente, a oferecer proteção com uma mão enquanto segurava uma faca no meu passado com a outra. Preciso de tempo para pensar, disse eu, odiando como a minha voz vacilava. Você tem 30 segundos. Dante recuou, enfiando as mãos nos bolsos com uma graça casual. Como se estivéssemos a discutir planos para o jantar, não a minha sobrevivência. Porque em aproximadamente 3 minutos, uma equipa contratada pela família Calabrese chegará a este local. Eles têm estado a segui-la desde que você saiu do apartamento do seu ex-namorado. O meu sangue gelou. Como é que você... Eu sou o dono das sombras desta cidade, Arya. Eu sei tudo o que se move no escuro. Os seus olhos nunca deixaram os meus. 20 segundos. Olhei para além dele, para os homens armados, os SUVs pretos, a rua molhada pela chuva que de repente parecia uma jaula. Atrás de mim, a entrada do metro abria-se como uma boca que não levava a nenhum lugar seguro. As palavras de Marcos ecoaram na minha cabeça. Percepção é realidade. Está bem. Se o mundo me ia ver como a filha de Paulo Santoro, não importava o que eu fizesse, talvez fosse hora de parar de fugir disso. O que é que tornar-me sua implica exatamente? Forcei-me a encontrar o olhar de Dante diretamente. Algo brilhou na sua expressão. Aprovação, talvez. Ou surpresa. Um noivado público. Você vai mudar-se para a minha penthouse esta noite. Aparecerá ao meu lado em eventos familiares e jantares de negócios. Desempenhará o papel de noiva devotada até que as ameaças contra si sejam neutralizadas. E depois? Depois você está livre para ir, com dinheiro suficiente para desaparecer devidamente desta vez, se for isso que quiser. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Ou você fica. Essa escolha será sua. 10 segundos, um dos seus homens gritou. O meu coração martelava contra as minhas costelas. Todos os instintos gritavam que isto era uma loucura, que aceitar proteção de um chefe da máfia era como saltar de um prédio em chamas para um tanque de tubarões. Mas a alternativa era esperar aqui para morrer, ou correr cegamente por uma cidade onde os assassinos já conheciam o meu rosto. Pelo menos com Dante Moretti eu veria o perigo a chegar. Está bem, sussurrei. Está bem, eu aceito. A transformação foi imediata. A mão de Dante fechou-se à volta do meu pulso, não com força, mas absolutamente firme, e ele puxou-me em direção ao SUV mais próximo. Metam-na lá dentro agora. Fui empurrada para o banco de trás antes que pudesse processar o que estava a acontecer. Dante sentou-se ao meu lado, o seu corpo uma parede sólida de calor e violência contida. A porta bateu e o veículo já estava em movimento antes que eu pudesse recuperar o fôlego. Através dos vidros fumados, vi 3 motas a virar a esquina atrás de nós, os seus condutores vestidos de preto. São esses os assassinos dos Calabrese? Sim. A voz de Dante era calma, quase entediada. Ele pressionou um botão no painel ao seu lado. Marco, despiste-os. Não facilite as coisas. O SUV acelerou com força suficiente para me pressionar contra o assento de couro. Agarrei a maçaneta da porta enquanto desviávamos pelo trânsito, o motorista a navegar com uma precisão que sugeria treino militar. Atrás de nós, as motas perseguiam, a zigue-zaguear entre os carros com uma velocidade imprudente. Eles vão matar alguém, disse eu. Os meus instintos de enfermeira recuaram com a ideia de vítimas civis. Eles vão matar-se a si mesmos se continuarem a seguir. Dante pegou no telemóvel, digitou algo rapidamente. Acabei de enviar as matrículas e fotos deles para a polícia de Nova York. Serão parados nos próximos 4 quarteirões. Olhei para ele. Você consegue fazer isso? Eu disse-lhe que sou o dono das sombras desta cidade. Ele olhou para mim e pela primeira vez vi algo além de cálculo frio nos seus olhos. Curiosidade, talvez. Você não é o que eu esperava, Arya Rivers. O que é que você esperava? Alguém mais parecido com o seu pai. Calculista, frio, disposto a atrair qualquer um para se salvar. Ele estudou o meu rosto com uma intensidade desconcertante. Mas você está apavorada agora. E ainda assim perguntou sobre vítimas civis.
Interessante. Eu sou enfermeira. Fiz um juramento de não causar dano. E eu sou um assassino que fez um juramento de proteger a minha família. A sua boca curvou-se em algo que poderia ter sido um sorriso num rosto diferente. Nós vamos dar uma bela dupla. O SUV fez uma curva acentuada para uma garagem subterrânea. As motas não seguiram. Vi um vislumbre de luzes de polícia a piscar à distância. Dante tinha razão. Ele tinha chamado a lei como uma arma. Descemos para a escuridão, espiral após espiral, até chegarmos a um nível privado marcado apenas com o número 13. O SUV parou em frente a um elevador com portas de aço escovado. "Este é o seu prédio?" perguntei. "Um deles." Dante saiu e ofereceu-me a mão para me ajudar. Hesitei apenas um momento antes de a aceitar. A sua palma era quente, com calos em lugares inesperados, não as mãos macias de um homem que apenas dava ordens. "A penthouse é segura. Ninguém entra sem a minha permissão." O elevador exigia um cartão-chave e uma leitura de impressão digital. Enquanto subíamos, vi o nosso reflexo nas paredes espelhadas. Parecíamos algo saído de um filme. Ele no seu fato caro, sombrio e imponente. Eu no meu vestido encharcado de chuva. Rimmel provavelmente borrado, parecendo jovem e perdida e completamente fora do meu elemento. "Preciso de ligar para o hospital", disse eu, lembrando-me da mensagem de Josie. "Eles precisam de mim para um caso de trauma. Já tratado." Pedi ao meu advogado para contactar o Mount Sinai com uma emergência familiar. "Você está de licença com efeito imediato." Virei-me para encará-lo. "Você não pode simplesmente..." "Eu posso. E já o fiz." A sua voz ainda estava envolta em seda. "Você é um alvo agora, Arya. Isso significa que não há padrões previsíveis. Não há locais públicos onde você esteja vulnerável, incluindo o seu trabalho." A raiva cortou o meu medo. Esse trabalho é a minha vida. Trabalhei durante 6 anos para conseguir essa posição. E você trabalhará mais 6 depois que isto acabar, se for isso que quiser. Ele aproximou-se, encostando-me à parede do elevador. Não ameaçador, mas a comandar absolutamente o meu espaço. "Mas agora, a sua vida vale mais do que a sua carreira. Aceite isso, ou este acordo termina antes de começar." Eu queria resistir, lutar, mas o peso de tudo, a rejeição de Marcos, o passado ressuscitado do meu pai, homens armados a caçarem-me pela cidade, desabou sobre mim de uma só vez. As minhas pernas fraquejaram. A mão de Dante estendeu-se, segurando o meu cotovelo antes que eu pudesse cair. "Quando foi a última vez que comeu?" "Ao pequeno almoço, acho eu." Ele murmurou algo em italiano que soou como uma maldição. "Claro, venha." As portas do elevador abriram-se para um hall de entrada que provavelmente custava mais do que todo o meu prédio. Dante guiou-me para dentro com uma mão na parte inferior das minhas costas, o seu toque a queimar através do tecido molhado do meu vestido. "Primeiro você come, depois falamos sobre as regras." Ele fez uma pausa, virando-me para encará-lo. "E Arya, a partir deste momento, você conta-me tudo. Cada ameaça, cada medo, cada instinto que diz que algo está errado. Porque se você morrer sob a minha vigia, o sacrifício do seu pai não significa nada." As suas palavras deviam ter soado como uma ordem. Em vez disso, soaram quase como uma promessa. "Por que é que se importa?" sussurrei. "A sério? O meu pai salvou-o há 15 anos. Isso não é razão suficiente para arriscar a sua vida agora." A mandíbula de Dante contraiu-se. Algo sombrio e complicado moveu-se por trás dos seus olhos. "Pergunte-me isso outra vez quando não estiver prestes a desmaiar", disse ele suavemente. "E talvez eu lhe diga a verdade." A penthouse de Dante era um estudo de contradições. Janelas do chão ao teto davam para Manhattan como um reino estendido para a conquista, mas cortinas pesadas podiam transformá-la numa fortaleza com o puxar de um cordão. A arte moderna pendia em paredes pintadas em tons de carvão e azul meia-noite. No entanto, uma estante no canto continha volumes gastos com lombadas rachadas, realmente lidos, não apenas exibidos. Tudo era caro, controlado, perfeito, exceto o piano. Estava no canto perto das janelas. Um piano de cauda com partituras espalhadas pela sua superfície. Não arranjadas, não organizadas, apenas deixadas ali como se alguém estivesse a tocar e tivesse saído a meio da canção. "Sente-se." Dante guiou-me para um sofá de couro que provavelmente custava mais do que o meu carro.
Vou buscar comida. Ele desapareceu no que presumi ser a cozinha, deixando-me sozinha neste templo de riqueza e poder. Eu devia sentir medo. Em vez disso, sentia-me entorpecida, esvaziada, como se estivesse a ver a minha vida acontecer a outra pessoa. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Marcos. Eu soube o que aconteceu. Você está bem? Olhei para as palavras, a perguntar-me como ele tinha sabido de algo tão rapidamente. Depois lembrei-me que o pai dele era juiz. Provavelmente tinha ligações a todos os scanners da polícia da cidade. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel foi arrancado das minhas mãos. Nenhum contato com ninguém da sua vida antiga. Dante estava de pé sobre mim, a ler a mensagem com olhos frios. Especialmente não com o filho do juiz. Ele só está preocupado. Ele é um risco. Dante apagou a mensagem e depois foi às minhas definições. Vou pedir à minha equipa técnica para verificar se o seu telemóvel tem software de rastreamento. Até lá, você não responde a ninguém. Você não pode simplesmente controlar todos os aspectos da minha vida. Eu posso e vou. Esse é o acordo. Ele devolveu-me o telemóvel e depois colocou um prato à minha frente. Massa com o que parecia ser molho marinara caseiro, ainda a fumegar. O cheiro fez o meu estômago contrair-se com uma fome súbita e desesperada. O coma. Eu queria discutir, mas a comida estava ali e o meu corpo gritava por combustível. E uma parte de mim reconheceu que Dante tinha razão. Se alguém me quisesse morta, poderiam rastrear-me através do meu telemóvel. A primeira garfada foi divinal. Rico, perfeitamente temperado. Nada como a comida para levar com que eu geralmente sobrevivia. Você fez isto? Perguntei entre garfadas. A minha mãe insistiu que todos os seus filhos aprendessem a cozinhar. Algo mudou na sua expressão, ali, e desapareceu demasiado rápido para ler. Ela dizia, um homem que não se sabe alimentar é um homem que pode ser controlado. Pensei nisso, neste homem perigoso e poderoso numa cozinha a fazer massa. Não se encaixava na imagem que eu tinha construído dele na minha cabeça. Onde está ela agora? A sua mãe? Morta. Cancro, há 3 anos. Dante foi até ao bar, serviu-se de 2 dedos de uísque. Não me ofereceu nenhum. O meu pai seguiu há 6 meses depois. Ataque cardíaco, oficialmente. Coração partido, na verdade. A dor na sua voz era tão cuidadosamente controlada que quase parecia ausência. Quase. Lamento, disse eu em voz baixa. Não lamente. Eles tiveram 40 anos juntos. Isso é mais do que a maioria das pessoas no nosso mundo consegue. Ele bebeu um longo gole, a sua garganta a trabalhar. O meu irmão Luca nem sequer chegou aos 20 e tico. O irmão que morreu por causa do mandado do juiz Hartwell. A verdadeira razão pela qual Dante queria vingança da família de Marcos. O que aconteceu? Perguntei, mesmo sabendo que estava a entrar em território perigoso. Dante ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não responderia. Depois, ele foi até as janelas, a olhar para a cidade cintilante lá embaixo. Luca era o meu irmão mais novo, mais brando do que eu, mais gentil. Ele não tinha estômago para o negócio da família, então o meu pai deixou-o seguir a arte. Ele era talentoso, muito talentoso, tinha uma exposição numa galeria planeada, um futuro que não envolvia sangue e balas. A sua mão apertou o copo. Então, o juiz Hartwell assinou um mandado com base em falso testemunho de uma família rival. Alegou que Luca estava envolvido num assassinato que não cometeu. A rusga correu mal. Luca fugiu e um polícia de gatilho fácil atirou-lhe nas costas. Pousei o garfo, o apetite desapareceu. Dante, ele tinha 24 anos, a sua idade. Ele virou-se para me encarar e a dor crua nos seus olhos roubou-me o fôlego. E o juiz Hartwell nunca enfrentou consequências. Nem sequer pediu desculpa. Apenas passou para o caso seguinte, o mandado seguinte. Enquanto a minha mãe enterrava o seu filho mais novo, a compreensão abateu-se sobre mim. É por isso que você quer que o Marcos sofra. Não apenas o pai dele, ele também. Os pecados do pai. O sorriso de Dante era afiado como vidro partido. Não é com isso que você tem vivido? A traição do seu pai a segui-la para todo lado, a destruir todos os relacionamentos, todas as chances de normalidade. Ele tinha razão. Deus me ajude, ele tinha razão. Então, qual é o seu plano? Perguntei. Eu torno-me sua noiva. E isso de alguma forma destrói o Marcos. Marcos Hartwell está a concorrer para procurador distrital.
Toda a sua campanha é construída sobre valores familiares, integridade, o legado de justiça do seu pai. Dante aproximou-se, pousando o seu copo na mesa de centro. Imagine o escândalo quando se souber que ele dispensou a namorada, uma enfermeira, nada menos. Praticamente uma santa aos olhos do público, por causa do passado do pai dela. Enquanto ela estava vulnerável, eu intervi para a proteger. As manchetes escrevem-se sozinhas. Você quer arruinar a carreira política dele. Eu quero que ele sinta o que é perder algo que importa. Ver o seu futuro desmoronar por causa das escolhas de outra pessoa. Ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor a irradiar do seu corpo. E sim, eu quero que o pai dele assista a isso acontecer. Que saiba que a queda do seu filho é por causa do mesmo julgamento hipócrita que matou o meu irmão. Era retorcido, manipulador, a usar-me como uma arma numa guerra que eu não tinha escolhido. Era também exatamente o que o Marcos merecia. A outra coisa, disse eu lentamente a observar o rosto de Dante. Algo que você não me está a contar. Você disse que o meu pai salvou a sua vida há 15 anos. Como? A mandíbula de Dante contraiu-se. Por um momento, pensei que ele se recusaria a responder. Depois, ele estendeu a mão, desabotoando o topo da sua camisa para revelar uma cicatriz, enrugada, antiga, a ir da sua clavícula em direção ao coração. Eu tinha 19 anos. Era estúpido, imprudente, a tentar provar o meu valor ao meu pai. Caí numa emboscada sem reforços. Os seus dedos traçaram a cicatriz distraidamente. Eu estava a sangrar num beco quando Paulo Santoro me encontrou. Ele podia ter me deixado lá. Provavelmente devia. Em vez disso, ele pediu ajuda. Ficou comigo até a ambulância chegar. Provavelmente salvou a minha vida. Olhei para a cicatriz, para esta evidência de vulnerabilidade num homem que parecia invencível. 2 semanas depois, Dante continuou. O seu pai tornou-se testemunha, destruiu metade das famílias em Nova York com o seu testemunho, incluindo quase destruir a minha. Ele abotoou a camisa, escondendo a cicatriz novamente. Passei 15 anos a tentar decidir se lhe devo uma dívida ou se devia caçá-lo eu mesmo. E agora a filha dele está sentada na minha casa, a comer a minha comida, a olhar para mim como se eu fosse a sua salvação ou a sua perdição. A sua mão levantou-se e eu congelei quando os seus dedos roçaram na minha bochecha, a limpar uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. E eu ainda não consigo decidir qual dos dois sou. O toque foi gentil, devastador. Ninguém me tinha tocado com gentileza desde que a minha mãe morreu. Ninguém me tinha olhado como se eu valesse a pena proteger, valesse a pena salvar. Por que é que me está a contar isto? Sussurrei. Porque você pediu a verdade. O seu polegar traçou a minha mandíbula. O mesmo gesto de antes, mas desta vez pareceu diferente. Menos como reivindicação, mais como descoberta. E porque se vamos convencer o mundo de que estamos apaixonados, precisamos pelo menos de ser honestos um com o outro. O meu coração estava acelerado, a minha pele a arder onde ele me tocava. Isto era perigoso. Era exatamente assim que as pessoas eram destruídas em histórias como a minha. Mas Deus, eu estava tão cansada de ser cuidadosa, tão cansada de ser julgada, tão cansada de estar sozinha. Eu tenho uma condição, disse eu, orgulhosa de que a minha voz se manteve firme. Os olhos de Dante aguçaram-se. Diga, quando isto acabar, quando o Marcos estiver arruinado e as ameaças tiverem desaparecido, você diz-me onde está o meu pai. As palavras pairaram entre nós como uma detonação à espera de acontecer. A mão de Dante afastou-se do meu rosto. Você quer encontrá-lo. Eu quero respostas. Quero perguntar-lhe por que nos deixou. Por que escolheu a proteção a testemunhas em vez da sua família. As minhas mãos cerraram-se em punhos. E talvez eu queira que ele saiba que a sua filha sobreviveu apesar dele. Algo como respeito brilhou nos traços de Dante. Feito. Mas a Aria sim. O seu sorriso era sombrio, promissor. Quando isto acabar, talvez você não queira ir embora. As luzes da cidade brilhavam atrás dele como estrelas. E eu percebi que estava a cair em algo que não conseguia controlar. A questão era se eu sobreviveria à aterragem. Acordei com o som de vozes a discutir em italiano. Por um momento desorientado, pensei que tinha 8 anos outra vez, a ouvir o meu pai ao telefone à meio da noite.
Depois, os lençóis de seda contra a minha pele registaram-se, juntamente com o peso desconhecido de roupa de cama cara. E a realidade voltou com força. A penthouse de Dante, o seu quarto de hóspedes, a minha nova prisão disfarçada de santuário. Verifiquei o meu telemóvel. 6h47 da manhã. Tinha dormido talvez 4 horas. Os meus sonhos fragmentados com imagens de motas e tiros e olhos escuros que viam demasiado. A discussão ficou mais alta. Saí da cama, ainda a usar a t-shirt e as calças de fato de treino que Dante me tinha dado na noite anterior. Os meus pés estavam silenciosos no chão de madeira enquanto me esgueirava em direção às vozes. Completamente louco, Dante. A rapariga é um risco. Uma voz de mulher, afiada com autoridade. A rapariga tem um nome e está sob a minha proteção. O tom de Dante era gelo. Isso não está em debate, Isabela. Espreitei pela esquina. Dante estava junto às janelas, totalmente vestido com outro fato impecável, apesar da hora matinal. Em frente a ele estava uma mulher na casa dos 30, cabelo escuro preso num coque severo, a usar uma saia lápis e um blazer que gritavam poder. Ela parecia que podia matar alguém com a sua Louis Vuitton. A sua proteção, a mulher, Isabela, riu sem humor. É assim que estamos a chamar a isto? Porque do meu ponto de vista, parece que você está a usar a filha de Paulo Santoro como um peão na sua fantasia de vingança contra os Hartwells. Cuidado, Isabela. A voz de Dante baixou para um registro que me arrepiou a pele. Você é minha prima, não minha guardiã. Alguém precisa de o impedir de destruir tudo o que a nossa família construiu. Ela aproximou-se, os seus saltos a baterem secamente. A família Calabrese já está a fazer barulho. Eles veem a sua proteção à área A como um insulto, como se você estivesse a proteger a linhagem de um traidor. E os russos, eles estão a observar, à espera de ver se você está fraco. Deixe-os observar. Dante virou-se de volta para as janelas, desdenhoso. Quem quiser testar-me sabe onde me encontrar. Isto não é só sobre si. O controlo de Isabela quebrou-se. Temos soldados, territórios, negócios que dependem da estabilidade. Você acolhe a filha de Paulo Santoro e, de repente, parecemos estar do lado de ratos e testemunhas. Você entende o que isso faz à nossa reputação? Eu entendo perfeitamente. O reflexo de Dante no vidro era frio, remoto. Eu também entendo que sou o chefe desta família. Não você. A decisão está tomada. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, a sua voz era mais baixa, quase suplicante. Ela vai matá-lo, Dante. Tal como o Luca, não. A única palavra foi uma faca. Não se atreva a comparar isto com o Luca. Por que não? Você está a cometer o mesmo erro, a deixar a emoção sobrepor-se à estratégia. Luca confiou nas pessoas erradas e morreu por isso. O que acontece quando Arya o trair? Quando os inimigos do pai dela a usarem para chegar a si? Eu devia ter ficado escondida. Devia tê-los deixado terminar a discussão sem a minha interferência. Mas algo em ouvir a minha existência reduzida a um erro tático fez a raiva explodir quente e brilhante no meu peito. Entrei na sala. O que acontece é que eu provo que não sou o meu pai. Ambos se viraram para mim. Os olhos de Isabela percorreram-me com uma avaliação fria. A expressão de Dante era ilegível, mas algo brilhou no seu olhar. Aprovação, talvez, ou surpresa. Arya. Ele disse o meu nome como uma declaração de facto. Esta é a minha prima, Isabela Moretti. Ela trata das nossas operações legais. Operações legais. Avancei mais para dentro da sala, a encarar diretamente o olhar hostil de Isabela. É assim que chamamos a lavagem de dinheiro agora? A sobrancelha de Isabela arqueou-se. A enfermeira tem garra. Que encanto! A enfermeira também tem ouvidos. Cruzei os braços, recusando-me a ser intimidada. E eu entendo a sua preocupação. Sou a filha de Paulo Santoro, um risco por nascimento. Mas eu não escolhi o meu pai, não escolhi a sua traição. E certamente não escolhi ter um preço pela minha cabeça. Não, mas você escolheu aceitar a proteção do meu primo. Isabela aproximou-se a estudar-me como um quebra-cabeças que não conseguia resolver. Por quê? O que você realmente quer deste acordo? A pergunta pairou no ar, carregada de suspeita. Eu podia sentir Dante a observar-me, à espera de ver como eu responderia. Honestamente, encontrei os olhos de Isabela. Eu quero sobreviver. Quero a liberdade de viver a minha vida sem estar constantemente a olhar por cima do ombro. E sim,
Quero vingança do homem que me descartou no momento em que o meu passado se tornou inconveniente. Marcus Hartwell. Os lábios de Isabela curvaram-se em algo que não era bem um sorriso. O candidato a procurador distrital, menino de ouro. Já vi os seus anúncios de campanha. Tudo valores familiares e justiça reta. Ele rejeitou-me porque a mãe dele fez uma pesquisa sobre o meu passado. As palavras tinham um sabor amargo. Aparentemente, os pecados do meu pai tornam-me inadequada para o nome da família Hartwell. Isabela trocou um olhar com Dante. Algo passou entre eles que eu não consegui ler. Depois, ela virou-se para mim, a sua expressão pensativa. Talvez eu tenha sido precipitada no meu julgamento. Ela foi até ao bar, serviu-se de um expresso da máquina. Uma mulher desprezada com conhecimento íntimo da família Hartwell poderia ser bastante útil. Arya não é uma arma para você usar, disse Dante bruscamente. Não, ela é uma arma que você está a usar. Isabela bebeu um gole do seu expresso. Estou simplesmente a sugerir que nos certifiquemos de que ela está devidamente armada. Olhei entre eles a tentar seguir a corrente subjacente da sua conversa. O que é que isso significa? Significa, disse Isabela, pousando a sua chávena, que se você vai ser a noiva de Dante, precisa de parecer o papel. Temos uma gala de caridade amanhã à noite, o baile da Fundação Winter. Todos os que importam estarão lá, incluindo Marcus Hartwell e a sua família. O meu estômago afundou-se. Amanhã à noite? É demasiado cedo. É o momento perfeito. O sorriso de Isabela era afiado. A notícia do seu relacionamento com Dante precisa de surgir da maneira certa. Não através de tabloides ou boatos, mas através de Cia aparecer no braço dele no evento mais prestigiado da temporada. Eu não tenho nada para vestir para algo assim. Você terá. Vou levá-la às compras esta manhã. Isabela moveu-se em direção à porta e depois parou. E Arya, se você está a levar este acordo a sério, precisa de entender algo. No momento em que você entra no nosso mundo como a mulher de Dante, você torna-se um alvo para todos os que o querem magoar. Todas as famílias rivais, todos os subchefes ambiciosos, todos os inimigos que ele fez em 15 anos a governar esta cidade. O peso das suas palavras abateu-se sobre mim como uma mortalha. Ela já sabe dos riscos, disse Dante em voz baixa. Ela aceitou-os na noite passada. Saber e sobreviver são coisas diferentes. O olhar de Isabela suavizou-se ligeiramente. O primeiro indício de algo além de hostilidade. O meu primo tem muitos inimigos, rapariga, e a maioria deles adoraria ver-lhe importar-se com alguém só para poderem tirar essa pessoa, como fizeram com o Luca, disse eu suavemente. A sala ficou mortalmente silenciosa. A expressão de Isabela estremeceu, e a mandíbula de Dante contraiu-se até eu ver o músculo a saltar sob a sua pele. Vista-se, Isabela disse finalmente, a sua voz cuidadosamente neutra. Saímos em 30 minutos e traga a sua armadura, porque vai precisar dela. Ela saiu sem outra palavra, a porta a fechar-se com um clique suave que pareceu um tiro. Virei-me para Dante, que estava a olhar para a cidade lá embaixo com uma intensidade que parecia violência à espera de acontecer. Desculpe, disse eu. Eu não devia ter mencionado. Você tem razão em mencionar. Ele virou-se para me encarar, e a crueza nos seus olhos roubou-me o fôlego. Luca morreu porque eu falhei em protegê-lo, porque subestimei os nossos inimigos e sobreestimei o meu controlo. Ele aproximou-se cada passo deliberado, até estarmos separados por centímetros. Não vou cometer esse erro consigo, Arya. Custe o que custar, faça o que tiver de fazer, você vai sobreviver a isto. A sua mão levantou-se para me acariciar o rosto, o polegar a roçar na minha bochecha com uma gentileza devastadora. Mesmo que isso me destrua no processo. A promessa pairou entre nós, terrível e bela. E eu percebi com uma clareza súbita e aterradora que Dante Moretti não estava apenas a oferecer proteção. Ele estava a oferecer obsessão. E eu já estava demasiado envolvida para recusar. Fazer compras com Isabela Moretti foi como ser iniciada numa sociedade secreta que eu não sabia que existia. Movíamo-nos pelas boutiques mais exclusivas de Manhattan com uma comitiva, 2 guarda-costas que pareciam conseguir levantar carros no supino, e uma estilista chamada Margot que falava em francês rápido e tratava o meu corpo como uma escultura que precisava de ser aperfeiçoada. Não,
Não, o Esmeralda fala parecer pálida. Experimente o Safira. Vai realçar os seus olhos. Isabela circulava à minha volta como um tubarão. A sua hostilidade anterior, substituída por uma precisão cirúrgica. E precisamos de algo que diga intocável, mas também claramente a ser tocada por Dante Moretti. Eu estava num pedestal, num provador que custava mais por metro quadrado do que o meu apartamento. A usar um vestido que provavelmente exigia uma hipoteca para comprar. A seda safira agarrava-se a cada curva, o decote a descer o suficiente para ser sugestivo sem ser vulgar. Isto é uma loucura, murmurei a olhar para o meu reflexo. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Elegante, perigosa, alguém que pertencia ao mundo de Dante. Isto é sobrevivência. Isabela apareceu atrás de mim no espelho, a ajustar as alças do vestido com uma eficiência praticada. Você entende que amanhã à noite não se trata apenas de vingança, não é? Trata-se de enviar uma mensagem a todas as famílias em Nova York de que você está sob a proteção dos Moretti, que tocar em si significa guerra. Eu sou um isco. Você é uma declaração. Os seus olhos encontraram os meus no reflexo. Há uma diferença. O isco é sacrificado. Uma declaração é protegida a todo o custo. Algo na sua voz fez-me virar para a encarar diretamente. Você também perdeu alguém para esta vida. A máscara de Isabela caiu por um momento, revelando uma dor tão profunda que poderia afogar. O meu marido há 5 anos, um carro-bomba destinado a Dante que atingiu o veículo errado. O ar saiu dos meus pulmões. Isabela, não! Ela recuou, a reconstruir as suas muralhas com um esforço visível. Estou a dizer-lhe isto para que você entenda. Importar-se com alguém no nosso mundo é uma arma que os nossos inimigos usarão sem hesitação. Dante já se está a tornar vulnerável ao reivindicá-la. O mínimo que você pode fazer é fazer valer a pena. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Ela olhou para ele e a sua expressão endureceu. Vista-se, precisamos de nos mover agora. A urgência na sua voz enviou gelo pelas minhas veias. O que se passa? A família Calabrese acabou de fazer uma chamada. Estão a oferecer o dobro da recompensa por si. 10 milhões, pagáveis imediatamente após a prova da morte. Estávamos de volta ao SUV em 3 minutos. Os sacos de compras esquecidos enquanto Isabela ladrava ordens em italiano para o motorista. A cidade passava desfocada. Ruas familiares, de repente, pareciam território inimigo. O Dante sabe? Perguntei, odiando como a minha voz tremia. Ele sabe. Ele está a tratar disso. Os dedos de Isabela voavam pelo ecrã do seu telemóvel. Mas 10 milhões é suficiente para fazer até os soldados leais reconsiderarem as suas alianças. Precisamos de a levar de volta para a penthouse antes que... A explosão estilhaçou o ar antes que ela pudesse terminar. O nosso SUV desviou-se violentamente quando algo detonou atrás de nós, perto o suficiente para eu sentir a onda de choque. Vi a bola de fogo refletida nas janelas. A minha cabeça bateu contra o assento, estrelas a explodirem atrás dos meus olhos. "Conduza!" gritou Isabela. "Não pare por nada." Pela janela traseira vi os destroços de um sedã, aquele que nos tinha estado a seguir. Alguém tinha acabado de matar o nosso veículo de cauda. Eles estão a proteger-nos. Ofeguei. Não, eles estão a eliminar testemunhas. Isabela tirou uma arma da sua mala com uma casualidade aterradora. Os ataques já começaram. Vão tentar encurralar-nos, forçar-nos para uma zona de morte. Como se fosse um sinal, 2 motas apareceram de cada lado do nosso SUV. Os condutores usavam capacetes, mas eu podia ver as armas embainhadas nos seus lados. Isabela baixou a sua janela, levantou a sua arma. Agarre-se a algo. Os tiros foram impossivelmente altos no espaço confinado. Uma mota desviou-se e caiu. A outra acelerou, ultrapassando-nos. Ele vai aos pneus. O motorista começou. Então a voz de Dante crepitou pelos altifalantes do SUV, fria como a própria morte. Isabela, situação, 2 hostis, 1 abatido. Estamos a 3 minutos da garagem. As mãos de Isabela estavam firmes enquanto ela recarregava. Onde está você? Logo atrás de si. Não abrande. Virei-me no meu assento para olhar pela janela traseira. Uma mota preta zigue-zagueava pelo trânsito atrás de nós. Os movimentos do condutor eram fluidos, predatórios. Mesmo com o capacete a obscurecer o seu rosto, eu conhecia aquele corpo, aquela presença. Dante tinha vindo por mim pessoalmente.
A segunda moto à nossa frente abriu fogo. As balas faiscaram no nosso para-brisas reforçado, a rachar o vidro, mas sem o penetrar. O nosso motorista virou o volante a bater num carro estacionado para evitar o pior. Então Dante estava lá, a sua moto a passar por nós a alta velocidade. Ele emparelhou com o atirador com uma precisão suicida. E eu observei com horror enquanto ele estendia a mão, agarrava o guiador do outro condutor e puxava. A moto hostil caiu numa chuva de faíscas. Dante continuou a avançar para nos guiar através do caos. Ele é completamente louco, sussurrei. Ele é completamente seu, corrigiu Isabela. Algo quase como aprovação na sua voz. A maioria dos homens na sua posição enviaria soldados. Dante aparece sempre pessoalmente quando importa. Entramos na garagem subterrânea, os pneus a chiar contra o cimento, enquanto descíamos em espiral para o nível 13. No momento em que paramos, Dante estava lá a arrancar a minha porta com uma violência mal controlada. Você está ferida? As suas mãos estavam em mim antes que eu pudesse responder, a verificar se havia ferimentos com uma eficiência minuciosa. Eles tocaram em si? Estou bem, Dante, estou bem. Ele puxou-me contra o seu peito, o seu coração a martelar sob a minha bochecha. Por um momento, ele apenas me abraçou, a sua respiração ofegante contra o meu cabelo. 10 milhões, disse ele finalmente, a sua voz rouca. Eles querem na morte o suficiente para se arruinarem a tentar. Por quê? O meu pai tornou-se testemunha há 15 anos. Por que é que ainda importa? Dante recuou o suficiente para encontrar os meus olhos, e o que vi lá fez a minha respiração prender. Não apenas raiva, medo. Medo real e visceral pela minha segurança. Porque você é a única fraqueza de Paulo Santoro que ainda está viva. Enquanto você existir, há uma chance de ele aparecer para a proteger. E todas as famílias que ele destruiu querem que ele a veja morrer primeiro. As palavras atingiram-me como balas. Eu sempre soube que a traição do meu pai tinha consequências. Nunca tinha entendido que eu era uma garantia viva. Um convite permanente para ele se expor. Então eu não sou apenas um alvo, sussurrei. Sou um isco para ele também. Sim. As mãos de Dante enquadraram o meu rosto, forçando-me a manter o seu olhar. É por isso que, a partir deste momento, você não sai da minha vista. Nem para compras, nem para Galala, nem para nada. Onde eu for, você vai. Entendeu? Isso não é proteção, é prisão. Isso é sobrevivência. O seu polegar roçou no meu lábio inferior e uma eletricidade percorreu a minha espinha. E talvez seja egoísta, mas prefiro tê-la viva e zangada do que livre e morta. As portas do elevador abriram-se. Dante não me largou enquanto entrávamos. O seu corpo um escudo entre mim e o mundo. Isabela e os guardas seguiram, mas podiam ser fantasmas. Tudo o que eu conseguia sentir era Dante. O seu calor, a sua presença, a certeza absoluta no seu toque. E se eu não conseguir fazer isto? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. E se eu não for forte o suficiente para o seu mundo? O elevador subiu através de andares de escuridão. Os braços de Dante apertaram-se à minha volta. Então eu serei forte o suficiente por nós dois, disse ele simplesmente. Até você se lembrar que é a filha de Paulo Santoro, e seja o que for que ele fosse, o seu pai era o estratega mais implacável que eu já conheci. Eu não sou nada como ele. Não. Os lábios de Dante roçaram na minha têmpora. O gesto tão inesperado que me roubou o fôlego. Você é melhor porque escolheu salvar vidas em vez de as tirar. Mas esse instinto de sobrevivência, essa espinha de aço, isso é tudo dele e é tudo seu. O elevador abriu-se na penthouse. Dante finalmente soltou-me, mas a sua mão encontrou a minha, os dedos a entrelaçarem-se com uma intimidade devastadora. Descanse um pouco, disse ele. Amanhã à noite a cidade inteira estará a observar, e eu preciso que você lhes mostre exatamente quem você é. E quem sou eu? O seu sorriso era sombrio, promissor, aterrador. Minha. Completamente, inegavelmente, perigosamente minha. A palavra ecoou através de mim como uma marca, como uma promessa, como uma maldição que eu não queria quebrar. E algures no espaço entre o medo e o desejo, percebi que estava a começar a acreditar nele. Encontrei Dante ao piano às 2 da manhã. Tinha tentado dormir,
mas sempre que fechava os olhos, via motas e tiros e os destroços do que a minha vida se tinha tornado em menos de 48 horas. Finalmente desisti e caminhei descalça para a sala de estar, atraída pelo som da música que flutuava na escuridão. Ele estava sentado ao piano de cauda, vestido apenas com calças de fato e uma camisola interior, o seu casaco e gravata descartados algures. As luzes da cidade pintavam-no de prata e sombra, enquanto os seus dedos se moviam pelas teclas com uma gentileza surpreendente, a tocar algo lento, assombroso, de uma beleza de partir o coração. Reconheci-o após um momento. O noturno em mi bemol maior de Chopin. A minha mãe costumava tocá-lo. Você está acordada, disse Dante sem parar, sem se virar para me olhar. Você também. Aproximei-me, atraída pela música e pela vulnerabilidade inesperada de o ver assim, desprotegido, sozinho, a criar beleza com as mesmas mãos que tinham destruído um homem numa moto esta tarde. Eu não sabia que você tocava. A minha mãe insistiu. Ela dizia que a música era a única linguagem honesta que restava no nosso mundo. Os seus dedos tropeçaram ligeiramente, a tocar uma nota errada. Ele praguejou suavemente em italiano. Estou fora de prática. É lindo, é uma mentira, mas ele continuou a tocar, a melodia a serpentear pela penthouse como fumo. Tudo na minha vida é uma performance. A área, o chefe implacável, o filho devotado, o primo protetor. Até isto, tocar piano à meio da noite é apenas mais uma máscara. Sentei-me ao seu lado no banco, perto o suficiente para sentir o calor a irradiar do seu corpo. O que você é realmente, então, por baixo de todas as máscaras? As suas mãos pararam nas teclas. Por um longo momento ele não respondeu. Depois, começou a tocar novamente, algo diferente, improvisado, discordante, como se estivesse à procura de notas que não existiam. Estou cansado, disse ele finalmente. Estou tão farto de manter tudo unido, de tomar decisões que matam pessoas, de ser responsável por centenas de vidas que dependem de mim, de nunca mostrar fraqueza. A crueza na sua voz abriu algo no meu peito. Depois que o Luca morreu, continuou ele, os seus olhos fixos nas teclas, eu disse a mim mesmo que nunca mais me importaria tanto com ninguém. Nunca mais daria aos nossos inimigos outro alvo. Construí muros tão altos que nada conseguia passar. A sua mandíbula contraiu-se, e então você apareceu à minha frente na chuva, a olhar para mim como se eu fosse a salvação ou a danação. E todos os muros que construí começaram a desmoronar-se. Dante, eu devia mandá-la embora. As suas mãos bateram nas teclas, criando um acorde áspero e dissonante. Trancá-la na proteção a testemunhas augures longe daqui, onde os meus inimigos não a possam alcançar. Seria mais seguro, mais inteligente, mas você não vai. Não. Ele virou-se para me encarar finalmente e a intensidade nos seus olhos era avassaladora. Porque eu sou egoísta. Porque quando vi aquelas balas apontadas para si hoje, senti algo que não sentia desde que o Luca morreu. Medo. Medo real e paralisante de que pudesse perder algo insubstituível. O meu coração martelava tanto que mal conseguia respirar. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. A sua mão levantou-se, os dedos a roçarem na minha bochecha com uma gentileza devastadora. Sei que você perguntou sobre vítimas civis enquanto os assassinos nos perseguiam. Sei que você enfrentou a Isabela esta manhã, quando a maioria das pessoas tem medo até de a encarar. Sei que você brinca com o anel da sua mãe quando está nervosa, aquela fina aliança de ouro que usa na mão direita. Olhei para baixo, percebendo que ele tinha razão. Eu estava inconscientemente a girar o anel, a única joia da minha mãe que eu tinha guardado. Eu sei, Dante continuou, a sua voz a baixar para quase um sussurro, que você cheira a baunilha e a outra coisa, antisséptico talvez, do hospital, clínico e doce ao mesmo tempo, o que de alguma forma lhe assenta perfeitamente. Pare! A palavra saiu quebrada. Você não pode dizer coisas dessas. Por que não? Porque isto não é real. Isto é um acordo, proteção em troca de vingança. Estamos a usar-nos um ao outro. Estamos? O seu polegar traçou o meu lábio inferior. O mesmo gesto desta manhã, mas agora carregado de algo mais profundo. Porque parece muito real quando não consigo dormir a pensar se você está segura. Quando andei de mota pelo trânsito de Midtown para chegar a si porque enviar soldados não era suficiente. Eu devia ter me afastado.
Devia ter reforçado os limites entre nós. Lembrado a ele e a mim mesma que isto era temporário. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me para o seu toque, os meus olhos a fecharem-se. Isto é um erro, sussurrei. Provavelmente o maior que já cometi. A sua outra mão deslizou para o meu cabelo, inclinando a minha cabeça para trás. Diga-me para parar, Arya. Diga-me para a mandar embora. Para manter isto profissional. Para me lembrar que você só está aqui porque não tinha mais para onde ir. Abri os olhos a encontrar o seu olhar diretamente. Não consigo. Por que não? Porque eu também estou cansada. A admissão pareceu como saltar de um penhasco. Estou cansada de ser julgada pelos pecados do meu pai. Cansada de ser cuidadosa e controlada e apropriada. Cansada de homens como o Marcos, que me querem até eu me tornar inconveniente. Eu não sou o Marcos. A voz de Dante era rouca, quase zangada. Eu não fujo de verdades inconvenientes. Eu assumo-as. Eu uso-as como armas. E Arya, você é a verdade inconveniente mais perigosa que eu já encontrei. Por causa de quem eu sei que o seu pai é. Por causa de quem você é. A sua testa pressionou contra a minha. As nossas respirações a misturarem-se no pequeno espaço entre nós. Você faz-me querer coisas que jurei nunca mais querer. Segurança para alguém além de mim. Um futuro que não é apenas vingança e sangue. Uma razão para voltar para casa que importa. As minhas mãos encontraram o seu peito, sentindo o seu coração a acelerar sob as minhas palmas. Não podemos fazer isto. É demasiado complicado, demasiado perigoso. Tudo na minha vida é perigoso. Os seus lábios roçaram na minha têmpora, leves como uma pena, devastadores. Mas você é a primeira coisa em 15 anos que valeu a pena o risco. Eu devia ter sido mais forte. Devia ter me lembrado que este homem me estava a usar para vingança. Que eu o estava a usar para proteção. Que qualquer coisa real entre nós era impossível. Em vez disso, inclinei o meu rosto para cima, fechando os últimos centímetros entre nós. O beijo começou gentil, interrogativo, quase hesitante, como se ambos tivéssemos medo que o outro pudesse estilhaçar-se. Os seus lábios eram mais macios do que eu esperava, a moverem-se contra os meus com uma precisão cuidadosa. Mas então eu fiz um som, algo entre um suspiro e uma rendição, e tudo mudou. O controlo de Dante estalou como um fio puxado com demasiada força. As suas mãos apertaram-se no meu cabelo, e o beijo tornou-se faminto, desesperado, como se ele estivesse a tentar consumir todas as dúvidas e medos e muros que eu tinha construído à volta do meu coração. Beijei-o de volta com igual fervor, a derramar 15 anos de solidão e rejeição e sobrevivência na pressão dos meus lábios contra os dele. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade. Os seus olhos estavam escuros com algo que parecia uma mistura de admiração e terror. Amanhã à noite, disse ele rudemente, quando entrarmos naquela gala, todos estarão a observar, a julgar, à espera que falhemos. Eu sei, eles vão dizer coisas terríveis sobre si, sobre nós. A imprensa vai despedaçá-la. Eu sei. As suas mãos enquadraram o meu rosto, os polegares a limparem lágrimas que eu não tinha percebido que estavam a cair. E eu ainda assim vou reivindicá-la à frente de todos eles. Vou deixar claro que você é minha e que qualquer um que queira magoá-la terá de passar por mim primeiro. Esse é o acordo que fizemos. Não. Ele beijou-me novamente, mais suave desta vez, dolorosamente terno. O acordo era proteção. Isto é algo completamente diferente. O que é? O sorriso de Dante era triste, belo, aterrador. Uma promessa que não tenho o direito de fazer. Um futuro que não posso garantir. Um sentimento que jurei nunca mais me permitir ter. Ele não disse a palavra, nem eu, mas ela pairou entre nós de qualquer maneira. Perigosa e inevitável e absolutamente impossível de ignorar. Devíamos dormir, consegui finalmente dizer. Grande dia amanhã, fique aqui. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Só por esta noite. Deixe-me abraçá-la enquanto ainda posso. Eu sabia que devia recusar. Sabia que isto era cruzar uma linha que não podíamos descruzar. Mas eu estava tão cansada de estar sozinha. Tão cansada de ser forte. Então deixei Dante puxar-me contra o seu peito. Deixei-o envolver-me com os seus braços como uma fortaleza. Deixei-me sentir segura pela primeira vez em 15 anos.
e algures entre o piano e o amanhecer, adormeci ao som do seu batimento cardíaco, firme e seguro sob a minha bochecha. Amanhã enfrentaríamos os lobos juntos. Esta noite, éramos apenas duas pessoas partidas a encontrar abrigo nos braços um do outro. O baile da Fundação Winter foi tudo o que eu temia e nada do que eu esperava. O Hotel Plaza brilhava como uma catedral dedicada à riqueza e ao poder. Candelabros gotejavam luz de cristal sobre mulheres em vestidos que custavam mais do que salários anuais. Homens de smoking a discutir negócios de milhões de dólares como se estivessem a pedir um café. Para onde quer que eu olhasse, via predadores em trajes de noite a avaliar, a calcular, à espera de fraqueza. E eu entrei no braço de Dante Moretti, a usar o vestido de safira que me transformou em alguém que mal reconhecia. Respire, Dante murmurou ao meu ouvido, a sua mão firme na base das minhas costas. Você parece uma rainha. Haja como uma. Sinto-me uma impostora. Bom, todos os outros aqui também se sentem. Os seus lábios curvaram-se num sorriso perigoso. O truque é fazê-los acreditar que você pertence mais do que eles. Descemos a grande escadaria e senti o momento em que todos os olhos no salão de baile se fixaram em nós. A conversa gaguejou. Taças de champanhe pararam a meio caminho dos lábios. O peso da sua atenção era sufocante. Então vi o Marcos. Ele estava perto do bar com os seus pais, o juiz Hartwell, de cabelo prateado e distinto. A sua mãe, Patrícia, a pingar pérolas e desaprovação. A boca de Marcos abriu-se quando me viu. Choque e algo mais a brilhar no seu rosto. Desejo, talvez. Arrependimento. Tarde demais. Ali estão eles, disse Dante suavemente. Pronta para os fazer sangrar? Levantei o queixo a canalizar cada grama de força que possuía. Absolutamente. Movíamo-nos pela multidão como uma tempestade. As pessoas a abrirem caminho à nossa frente. A reputação de Dante precedia-o. Ouvi sussurros a acompanhar o nosso progresso. Senti a mistura de medo e fascínio que gerávamos. Alguns olhavam para mim com pena, outros com inveja, alguns com hostilidade declarada. Isabela apareceu ao nosso lado, deslumbrante em carmesim. A família Calibrais está aqui, Canto Norte, a tentar muito parecerem indiferentes à sua presença. Deixe-os tentar. A mão de Dante apertou-se possessivamente na minha cintura. Onde está a nossa repórter? Vanessa Chen, do Times. Ela se aproximar-se-á em exatamente 3 minutos. O sorriso de Isabela era afiado. Sugeri que ela talvez quisesse um exclusivo sobre o novo casal mais surpreendente de Nova York. O meu estômago contraiu-se. Era isto, o momento em que o nosso acordo se tornava público. Tornava-se real de uma forma que não podia ser desfeita. Dante Moretti, a voz veio de trás de nós, suave, culta e venenosa. Que prazer inesperado. Viramo-nos. O juiz Hartwell estava ali com o Marcos ao seu lado, ambos com expressões de hostilidade educada. Juiz, a voz de Dante era puro gelo. Eu diria que o prazer é mútuo, mas ambos sabemos que eu estaria a mentir. Ainda a guardar esse rancor, vejo eu. Os olhos do juiz desviaram-se para mim e o seu lábio curvou-se ligeiramente. Menina Santoro. Ou é Rivers agora? Tão difícil acompanhar todas as suas identidades. A farpa atingiu exatamente onde ele pretendia. Senti todo o corpo de Dante ficar tenso, a violência a enrolar-se sob o seu exterior civilizado. É Ária? Disse eu antes que Dante pudesse responder, a minha voz firme apesar do meu coração acelerado, e prefiro ser chamada pelo meu nome escolhido em vez dos erros do meu pai. Nem todos nós nos sentimos confortáveis a viver à sombra dos pecados da nossa família. A implicação pairou no ar como uma granada. A expressão do juiz Hartwell escureceu. Cuidado, jovem senhora. Você está a falar com um homem que assinou um mandado que matou uma pessoa inocente. A voz de Dante cortou como uma lâmina. Ou esqueceu-se de Luca Moretti? 24 anos, artista, nunca condenado por um único crime. Baleado nas costas enquanto tentava fugir de uma rusga baseada em provas fabricadas. A temperatura à nossa volta desceu 20 graus. As pessoas por perto ficaram em silêncio ao ouvir. Isso foi investigado e esclarecido, disse o juiz Hartwell rigidamente. Um acidente trágico, mas um acidente. Dante sorriu e foi aterrador. Que conveniente.
Tal como é um acidente que a testemunha que forneceu essa prova fabricada tenha desaparecido 3 dias depois, ou que o polícia que atirou no meu irmão tenha sido transferido para a Flórida e recebido reforma antecipada com todos os benefícios. Marcos deu um passo à frente, o seu rosto corado. Você não pode simplesmente acusar o meu pai de... Eu posso acusá-lo do que eu quiser e posso prová-lo. A atenção de Dante mudou para Marcos, e eu vi o momento exato em que ele se preparou para atacar. Diga-me, Marcos, a sua campanha para procurador distrital sabe sobre a interpretação criativa da justiça do seu pai, ou sobre como você dispensou a sua namorada no momento em que o passado dela se tornou politicamente inconveniente? Os olhos de Marcos arregalaram-se. Isso não é... Área, você sabe que não foi assim. Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Não finja que se importou com outra coisa senão a sua reputação. Você olhou para mim e viu um risco. Dante olhou para mim e viu uma pessoa que valia a pena proteger. Ele está a usá-la. O controle de Marcos quebrou-se. Não consegue ver isso? Ele está a usá-la para se vingar da minha família. Talvez. Aproximei-me de Dante, sentindo o seu braço a envolver-me como uma armadura. Mas pelo menos ele é honesto sobre isso. Pelo menos ele não finge amar-me enquanto calcula o quanto a minha presença lhe custa. Marcos recuou como se eu o tivesse esbofeteado. Atrás dele, o rosto de Patricia Hartwell era uma máscara de fúria. Bem, uma nova voz cortou a tensão. Uma mulher na casa dos 50, perfeitamente penteada, a segurar um bloco de notas de repórter. Esta é uma bela reunião. Vanessa Chen, New York Times. Senhor Moretti, gostaria de comentar a sua relação com a menina Rivers? O sorriso de Dante era puro charme calculado. Terei todo o prazer. Arya e eu conhecemos-nos há 2 dias em circunstâncias invulgares. Ela estava a terminar uma relação com alguém que não a merecia, e eu tive a sorte de estar no lugar certo à hora certa. Que romântico, disse Vanessa secamente. E a rapidez do seu noivado? Quando se sabe, sabe-se. Dante virou-se para mim, e o olhar nos seus olhos era tão convincente que eu quase acreditei. Passei 15 anos a construir um império. Mas de que serve o poder se não se tem ninguém com quem o partilhar? As palavras deviam ter soado ensaiadas. Em vez disso, soaram perigosamente perto da verdade. Menina Rivers, Vanessa virou-se para mim. Como responde aos críticos que dizem que está a trocar um homem poderoso por outro? A pergunta era uma armadilha. Eu podia sentir todos a observar, à espera que eu tropeçasse. Eu diria que não estão totalmente errados, respondi, a encarar os seus olhos firmemente. Mas há uma diferença entre um homem que quer possuí-la e um homem que quer protegê-la. Marcos viu o passado do meu pai e fugiu. Dante viu-o e deu um passo em frente. Isso diz-me tudo o que preciso de saber sobre quem merece a minha confiança. As sobrancelhas de Vanessa ergueram-se. Palavras fortes. Senhor Hartwell, quer responder? Mas antes que Marcos pudesse falar, uma comoção irrompeu perto da entrada. Gritos, berros, o som de vidro a estilhaçar-se, depois tiros. Tudo aconteceu de uma só vez. Dante empurrou-me para trás dele, o seu corpo um escudo. Isabela apareceu do nada, a arma já na mão. O pessoal da segurança correu em direção à entrada, onde o fumo começava a encher o hall. Calibrize, sibilou Isabela. Eles estão a agir. Tire-a daqui. A voz de Dante era puro comando. Agora, Isabela, saída de trás pela cozinha. Eu não vou deixá-lo. Agarrei o seu braço. O terror a inundar-me. Ele virou-se e segurou o meu rosto com ambas as mãos. Ouça-me. Eles estão aqui por si, o que significa que esperam que eu a proteja pessoalmente. Isabela vai tirá-la daqui enquanto eu chamo a atenção deles. Isso é suicídio. Isso é estratégia. Ele beijou-me com força, rápido, desesperado. Confie em mim, Arya. Já sobrevivi a coisas piores do que isto. Dante, vá agora. A mão de Isabela fechou-se no meu pulso, a puxar-me em direção a uma porta lateral. Olhei para trás uma vez, a ver Dante a caminhar em direção ao caos com uma confiança absoluta. A ver Marcos e o seu pai a recuarem na direção oposta. A ver o fumo e o pânico e a violência a irromperem no centro do salão de baile cintilante. Então Isabela puxou-me pela porta e estávamos a correr por corredores de cozinha que cheiravam a Catherine e a medo.
Ele vai ficar bem, disse Isabela, embora a sua voz estivesse tensa de preocupação. Ele sobreviveu a 20 tentativas de assassinato. Isto é apenas mais uma terça-feira para o Dante. Saímos para um beco onde um carro já esperava. Isabela empurrou-me para dentro e depois entrou ao meu lado. Conduza, não pare até chegarmos à casa segura. Enquanto o carro acelerava pela noite, virei-me para olhar pela janela traseira. O Hotel Plaza ardia com luzes e caos, e algures lá dentro, Dante enfrentava inimigos que me queriam morta. Eu tinha lhe prometido confiança. Agora tinha de viver com as consequências, mesmo que isso me matasse. A casa segura era uma casa de arenito em Brooklyn, discreta por fora, fortificada como um bunker por dentro. Isabela andava de um lado para o outro na sala de estar, como um animal enjaulado, o seu telemóvel pressionado contra a orelha, a falar italiano rápido com quem quer que estivesse do outro lado. Eu estava sentada na beira de um sofá de couro, ainda a usar o vestido de safira, as minhas mãos a tremer tanto que tive de as cerrar em punhos. Tinham passado 43 minutos desde que saímos do Plaza. 43 minutos de silêncio de Dante. Ele está bem, disse Isabela pela quinta vez, embora não parecesse convencida. Se algo tivesse acontecido, saberíamos. A família teria ligado. O seu telemóvel vibrou. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Fale comigo. Observei o seu rosto, a tentar ler cada microexpressão. A sua mandíbula contraiu-se, os seus olhos fecharam-se brevemente. Depois ela expirou e alguma da tensão deixou os seus ombros. Entendido? Estamos seguros. Ela terminou a chamada e virou-se para mim. Ele está vivo. Ferido, mas vivo. Estão a trazê-lo para cá. Alívio e terror abateram-se sobre mim em igual medida. Quão gravemente ferido. Tiro no ombro. Ele ficou para trás para se certificar de que você saía, depois lutou para passar por 3 soldados calibrize. Algo como admiração relutante cruzou o seu rosto. Ele matou 2. O terceiro escapou. Levantei-me, as minhas pernas instáveis. Quando é que ele... A porta abriu-se de rompante. 4 homens carregavam Dante para dentro. A sua camisa branca encharcada de carmesim, o seu rosto pálido, mas os seus olhos afiados e conscientes. Quando o seu olhar encontrou o meu, algo na sua expressão quebrou. Árria. O meu nome era uma oração e uma maldição. Você está segura. Eu estou segura. Você está a sangrar. Corri para a frente, o meu treino de enfermeira a sobrepor-se a tudo o resto. Ponham-no na mesa agora. Isabela, preciso de material médico. Já aqui, ela gesticulou para um armário. Mantemos as casas seguras abastecidas para situações como esta. Os homens baixaram Dante para a mesa de jantar. Ele sibilou de dor, mas não gritou. O seu controlo absoluto, mesmo agora. Peguei em tesouras e comecei a cortar a sua camisa, revelando a ferida, uma perfuração de lado a lado no ombro esquerdo. A sangrar, mas não arterial. Você tem sorte, disse eu, as minhas mãos a moverem-se com deficiência praticada enquanto avaliava os danos. Mais 1 centímetro para a direita e teria atingido a sua artéria subclávia. Teria sangrado até a morte antes de chegar ao carro. Sorte é o meu nome do meio. Ele tentou sorrir, mas saiu como uma careta. Quão mal? Mal o suficiente. Preciso de limpar, verificar se há fragmentos, depois suturar as feridas de entrada e saída. Olhei para Isabela. Tem algum anestésico local? Temos uísque. Terá de servir. Peguei na garrafa que ela me ofereceu, despejei-a sobre as minhas mãos para as esterilizar, e depois encontrei os olhos de Dante. Isto vai doer. Já tive pior. Eu sei. Consigo ver as cicatrizes. Os meus dedos traçaram feridas antigas no seu peito. Buracos de bala, marcas de faca, uma linha irregular nas suas costelas que parecia que o devia ter matado. Como é que você ainda está vivo? Principalmente por teimosia. Ele segurou a minha mão, pressionou-a contra o seu coração e, ultimamente, por razões melhores. O momento era demasiado íntimo, demasiado cru. Isabela pigarreou. Vou dar-vos privacidade. Mas Dante, o ataque dos Calibrese não foi oportunista. Alguém dentro do Plaza deu-lhes a nossa localização exata e o cronograma. Temos uma fuga de informação. A expressão de Dante tornou-se fria. Encontre-os. Não me importa quem são ou há quanto tempo estão com a família. Encontre-os e traga-os a mim. Isabela acenou e saiu,
levando os guardas com ela. De repente, estávamos sozinhos, eu e o meu vestido arruinado, ele a sangrar numa mesa, o peso da violência e da sobrevivência a pressionar-nos a ambos. Concentrei-me na ferida, a usar uma pinça para verificar se havia tecido ou detritos. Dante observava-me a trabalhar, a sua respiração controlada apesar do que devia ser uma dor excruciante. Você é boa nisto, disse ele em voz baixa. Sou enfermeira de trauma, é o que eu faço. Encontrei um pequeno fragmento de tecido, removi-o cuidadosamente. Embora geralmente num hospital com equipamento adequado, não numa casa segura em Brooklyn com uísque como anestésico. Desculpe pelo inconveniente. Não. A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia. Não faça piadas. Você quase morreu esta noite por minha causa. Eu quase morri esta noite porque a família Calabrese são idiotas que pensaram que atacar uma gala de caridade era uma boa estratégia. Ele estremeceu quando comecei a suturar. Isto não é culpa sua, Arya. Não é? A recompensa está na minha cabeça. Eles estão a caçar-me por causa do meu pai. Eles estão a caçá-la porque são covardes que não conseguem aceitar que Paulo Santoro os superou há 15 anos. A sua mão encontrou a minha novamente. Dedos ensanguentados a entrelaçarem-se com os meus. E eu escolhi protegê-la. Isso torna esta a minha luta, não o seu fardo. Olhei para as nossas mãos unidas, a dele manchada de violência, a minha a tentar curá-la. O simbolismo não me passou despercebido. Por quê? A pergunta que eu tinha guardado finalmente escapou. Por que é que você realmente me reivindicou, Dante, e não me diga que é apenas vingança dos Hartwells ou pagar uma dívida ao meu pai? A outra coisa, algo que você não está a dizer. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Depois ele falou, a sua voz crua de exaustão e dor, e algo que soou como uma confissão. Porque quando a vi ali na chuva, aparecer perdida e desafiadora, e tão corajosa apesar de tudo a desmoronar-se à sua volta, eu vi-me a mim mesmo há 15 anos, logo depois da morte de Luca, quando queria incendiar o mundo inteiro porque a dor era demasiada para suportar sozinho. As minhas mãos pararam na sutura. E eu pensei, continuou ele, os seus olhos fixos nos meus. Se eu pudesse salvá-la, se eu pudesse mantê-la viva e dar-lhe a chance de construir uma vida que não fosse definida pelos pecados do seu pai, talvez isso significasse que a morte de Luca não foi completamente sem sentido. Talvez eu pudesse proteger a família de outra pessoa da maneira que falhei em proteger a minha. Lágrimas turvaram a minha visão. Isso não é justo para si mesmo. A morte de Luca não foi sua culpa. Não foi? A sua risada foi amarga, quebrada. Eu devia estar com ele naquela noite, mas tinha uma reunião que não podia faltar. Então mandei-o sozinho. Escolhi os negócios em vez da família e ele pagou o preço. Dante. E então o seu pai salvou a minha vida 2 semanas depois. E passei 15 anos a perguntar-me se isso foi algum tipo de troca cósmica. A vida de Luca pela minha, se eu merecia sobreviver quando ele não sobreviveu. A confissão pairou entre nós, crua e devastadora. Pousei a agulha e a linha, as minhas mãos a tremer. A morte do seu irmão foi uma tragédia, disse eu suavemente. Mas não foi uma troca. E você sobreviver não o torna culpado. Torna-o responsável por honrar a sua memória vivendo uma vida que valha o sacrifício. É isso que você diz a si mesma sobre o seu pai ter partido? A pergunta foi uma faca numa ferida antiga. Digo a mim mesma que não sou responsável pelas suas escolhas, que posso construir uma vida separada do seu legado. Mas honestamente, encontrei os seus olhos. Na maioria dos dias, não acredito nisso. Na maioria dos dias, acordo a sentir-me como mercadoria danificada. Como se qualquer um que se aproxime de mim acabasse por ver o que o Marcos viu e fugir. Eu não estou a fugir. Você foi baleado esta noite, e eu faria de novo. Ele sentou-se, apesar dos meus protestos. A sua mão boa a segurar o meu rosto. Você precisa de entender algo, Arya. Construí toda a minha vida adulta no controlo, na estratégia, em nunca deixar as emoções sobreporem-se à lógica. E então você apareceu e de repente estou a tomar decisões imprudentes, a colocar-me em perigo, a sentir coisas que jurei nunca mais sentir. Que coisas? O seu polegar limpou uma lágrima na minha bochecha. Esperança, protetividade, medo de perder algo precioso.
Ele fez uma pausa, a sua voz a baixar para quase um sussurro, algo que parece perigosamente próximo de amor. A palavra detonou entre nós como uma bomba. Você não pode, sussurrei. Mal nos conhecemos. Isto é apenas adrenalina e proximidade. E se não for? A sua testa pressionou contra a minha. E se isto for real, Arya? E se nós dois estivermos tão danificados e partidos que somos os únicos que se conseguem entender? Então estamos condenados. Mas mesmo enquanto o dizia, as minhas mãos deslizavam para o seu cabelo, a puxá-lo para mais perto. Porque o seu mundo vai destruir-nos a ambos. Provavelmente. Os seus lábios roçaram nos meus, gentis apesar da violência que ainda cobria a sua pele. Mas estou disposto a arriscar se você estiver. Eu devia ter dito não. Devia ter me lembrado que este acordo era temporário. Que importar-se com Dante Moretti era uma sentença de morte à espera de acontecer. Em vez disso, beijei-o de volta, a provar sangue e uísque e desespero, e deixei-me cair completamente no belo desastre que estávamos a criar juntos. Lá fora, a cidade uivava com perigo. Cá dentro, duas pessoas partidas encontraram algo pelo qual valia a pena lutar, mesmo que isso as matasse a ambas. Acordei com o som da respiração de Dante, firme e profunda ao meu lado. Tínhamos adormecido no sofá da casa segura depois de eu ter acabado de o tratar, ele sentado para evitar pressionar o ombro, eu aninhada contra o seu lado ileso. A certa altura da noite, ele tinha se mexido, envolvendo-me com o seu braço bom como se mesmo inconsciente precisasse de me proteger. A luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas pesadas, pintando tudo em tons de ouro e sombra. Fiquei perfeitamente quieta, com medo de quebrar a paz frágil que tínhamos encontrado na escuridão. O seu telemóvel vibrou na mesa de centro. Uma, duas vezes, insistente. Dante mexeu-se, a sua mão a apertar-se na minha cintura antes de os seus olhos se abrirem. Não se mexa, murmurou ele, a sua voz rouca de sono. Ainda não, o seu telemóvel pode esperar. Ele pressionou os lábios na minha têmpora, o gesto tão terno que me fez doer o peito. Mais 5 minutos. Dê-me mais 5 minutos antes que o mundo desabe sobre nós outra vez. Eu sabia que não tínhamos 5 minutos. Sabia que Isabela estava provavelmente do outro lado da chamada com informações sobre o informador, ou a família Calabrese, ou a próxima ameaça à espera de nos destruir. Mas eu era egoísta o suficiente para querer esses minutos também. Está bem, sussurrei. 5 minutos. Ficamos enroscados, a respirar em sincronia enquanto a cidade acordava lá fora. Estes momentos roubados pareciam mais preciosos do que qualquer coisa que eu já tive. Mais reais do que a minha relação com o Marcos. Mais honestos do que qualquer ligação que eu tinha construído enquanto escondia o meu passado. O telemóvel parou de vibrar. Começou novamente de imediato. Dante praguejou suavemente a alcançá-lo com relutância óbvia. Moretti. Observei a sua expressão mudar enquanto ele ouvia, passando de relaxado para alerta e para absolutamente letal no espaço de segundos. Quando... Pausa. Quantos? Outra pausa, mais longa. Não, mantenham-no vivo. Quero fazer-lhe perguntas pessoalmente. Ele terminou a chamada, a sua mandíbula tensa com uma raiva mal controlada. Eles encontraram o informador, disse eu, não como uma pergunta. Sim, Antônio Russo. Ele está com a nossa família há 12 anos. A voz de Dante era gelo. Os Calabrese pagaram-lhe 2 milhões para fornecer informações sobre a sua localização e protocolos de segurança. Traição. Nunca deixava de doer. Não importava quantas vezes se experimentasse. O que acontece agora? Agora eu vou dar o exemplo. Ele levantou-se cuidadosamente a favorecer o seu ombro ferido. Antônio vai dizer-me tudo o que sabe sobre as operações dos Calabrese. Depois ele vai morrer e eu vou enviar o seu corpo de volta para eles como uma mensagem. É isto que acontece quando se metem com o que é meu. A discussão casual sobre assassinato devia ter me aterrorizado. Em vez disso, dei por mim a perguntar. Posso ir consigo? Dante virou-se, a surpresa a brilhar nos seus traços. Arya. Preciso de ver. Levantei-me a encontrar o seu olhar diretamente. Preciso de entender exatamente como é o seu mundo, o que estou a escolher se ficar. Isto não é algo que se possa desver. Eu sei, e eu sabia, mas estava cansada de ser protegida de verdades duras.
cansada de ser abrigada enquanto outros travavam batalhas em meu nome. Mostre-me quem você realmente é, Dante. Não o homem que toca piano à meia-noite ou faz massa na sua cozinha. Mostre-me o monstro que todos temem. Algo mudou na sua expressão. Respeito, talvez, ou o reconhecimento de que eu estava finalmente a entender o que estar com ele realmente significava. Vista-se, disse ele em voz baixa. A roupa no quarto lá em cima. Algo prático. O armazém era exatamente o que eu esperava de um local de interrogatório da máfia. Chão de cimento, cadeiras de metal, iluminação industrial que lançava sombras duras. Antônio Russo estava amarrado a uma dessas cadeiras, o seu rosto já ensanguentado, os seus olhos arregalados de terror quando Dante entrou. Fiquei nas sombras perto da porta, Isabela ao meu lado. Ela estava à espera quando chegamos, a sua expressão ilegível enquanto Dante assumia a liderança. Antônio, a voz de Dante ecoou pelo espaço. Conversacional, apesar das circunstâncias. 12 anos a trabalhar para a minha família, a comer à minha mesa, a celebrar feriados conosco. E por $2 milhões você traiu tudo isso. Desculpe, chefe. Desculpe muito, eles ameaçaram a minha filha. Disseram que se eu não ajudasse, eles ameaçaram a sua filha há 3 dias. Você começou a dar-lhes informações há 3 meses. Dante circulou a cadeira lentamente. Então, vamos saltar as mentiras e passar a verdade. Há quanto tempo você trabalha com a família Calabrese? O rosto de Antônio desfez-se. Desde janeiro. Eles abordaram-me depois que a minha mulher adoeceu. Ofereceram-se para pagar as contas médicas dela se eu fornecesse informações. E você não veio ter comigo. Não me disse que precisava de ajuda. Tive vergonha. Pensei que conseguia lidar com isso. Pagar-lhes de alguma forma. Ao vender a localização da área, ao ajudá-los a planear um ataque que poderia ter matado dezenas de pessoas inocentes naquela gala. Dante parou diretamente à sua frente. A sua vergonha vai custar-lhe tudo, Antônio. Observei o rosto de Dante, a ver o cálculo frio ali, a absoluta falta de misericórdia. Este era o homem que governava o submundo de Nova York, não apenas pelo medo, mas por uma justiça decisiva e brutal. Por favor, soluçou Antônio. Por favor, a minha filha só tem 16 anos. A sua filha será cuidada. Vou certificar-me de que ela tem dinheiro suficiente para terminar a escola, ir para a faculdade, construir uma vida. A voz de Dante suavizou-se ligeiramente. Mas você já está morto, Antônio. A única questão é se morre rápido ou devagar. Eu conto-lhe tudo. Os Calabrese têm 6 soldados estacionados perto da sua penthouse. Mais 3 a vigiar o hospital onde a Aria trabalhava. Eles estão a planear outro ataque amanhã em... Eu já sei tudo isto. Dante tirou uma arma do seu casaco com a sua mão boa. A Isabela tem estado a monitorizar as comunicações deles há 2 dias. O que eu preciso de saber é quem mais na minha organização está comprometido. Ninguém. Juro que fui só eu. Resposta errada. Dante levantou a arma e eu percebi com uma clareza fria que ele estava prestes a executar um homem enquanto eu observava. Pare. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Todas as cabeças se viraram para mim. Os olhos de Dante estreitaram-se. Arria, volte lá para cima. Não. Dei um passo em frente, o meu coração a martelar, mas a minha voz firme. Eu disse que queria ver quem você realmente é. Então mostre-me. Mas não finja que isto é sobre justiça ou proteger a sua família. Isto é sobre enviar uma mensagem, não é? Sim. Dante não tentou negar. Isto é sobre garantir que todos os outros potenciais traidores pensem 2 vezes antes de nos traírem. Então faça-o. Aproximei-me, forçando-me a olhar para o rosto aterrorizado de Antônio. Mas deixe-me perguntar-lhe algo primeiro. Dante baixou a arma ligeiramente. O quê? Virei-me para Antônio. Você sabia da recompensa pela minha cabeça quando lhes deu a minha localização? Ele acenou miseravelmente. Sim, $10 milhões. Eles disseram que você já estava morta, que era apenas uma questão de tempo, então eu podia muito bem lucrar com isso. As palavras deviam ter doído. Em vez disso, clarificaram algo com que eu lutava desde que isto começou. Todos pensam que eu já estou morta, disse eu em voz baixa, a olhar para Dante. Todos veem a filha de Paulo Santoro e assumem que estou condenada. O Marcos viu. A sua própria família viu.
Até eu, por um tempo. Arya. Mas eu não estou morta. Mantive o seu olhar. Estou aqui de pé, a escolher fazer parte deste mundo. A escolhê-lo apesar de saber exatamente quão escuro fica. Então sim, dê o seu exemplo. Mostre à família Calabrese o que acontece quando eles caçam o que é seu. Mas não me proteja da realidade disso. O silêncio estendeu-se como um fio puxado com força. Então Dante entregou-me a arma. Se você quer entender o meu mundo, disse ele suavemente, então precisa de fazer uma escolha. Você pode ir embora agora mesmo. Eu ainda a protegerei, ainda a manterei segura, mas à distância. Ou pode puxar esse gatilho e cimentar-se nesta vida para sempre. Não há volta a dar depois disso, Arya. Não há regresso à normalidade. Olhei para a arma nas minhas mãos, a sentir o seu peso, a entender o que ele estava a oferecer. Não apenas um teste, mas uma porta. Uma que me afastava de tudo o que eu tinha construído, de tudo em que eu acreditava sobre mim mesma. Antônio estava a chorar, a implorar. Isabela observava com um interesse clínico. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus. Pensei no meu pai, que tinha escolhido a traição, no Marcos, que tinha escolhido a reputação. Em todas as pessoas que olharam para mim e viram apenas mercadoria danificada. Depois pensei em Dante a sangrar para me proteger, a tocar piano na escuridão, a oferecer-me honestidade quando todos os outros ofereciam mentiras. Devolvi-lhe a arma. Eu não preciso de puxar o gatilho para provar que estou comprometida, disse eu. Mas eu fico, eu observo, e viverei com as consequências de amar um homem que faz o que você está prestes a fazer. A expressão de Dante transformou-se, surpresa, alívio, e algo que parecia devoção, tudo ao mesmo tempo. Tem a certeza? Estou apavorada, admiti. Mas tenho a certeza. Ele acenou uma vez e depois virou-se para Antônio. O tiro ecoou pelo armazém, final e absoluto. Eu não desviei o olhar. E quando acabou, Dante pegou na minha mão e levou-me para a luz da manhã. Ambos mudados irrevogavelmente pelo que tínhamos escolhido. 3 semanas depois da morte de Antônio Russo, o meu pai apareceu. A chamada veio à meia-noite, a linha segura de Dante, aquela que apenas a família usava. Eu estava a ler na cama enquanto ele trabalhava no seu escritório, a tentar fingir que as nossas vidas tinham encontrado alguma aparência de normalidade. A família Calabrese tinha ficado em silêncio depois de Dante ter devolvido o corpo de Antônio. A recompensa permanecia, mas a caça ativa tinha parado. Tínhamos começado a respirar novamente. Então o telefone tocou e tudo se estilhaçou. Ouvi a voz de Dante do escritório, afiada, incrédula, depois cuidadosamente controlada. Quando ele apareceu na porta do quarto, minutos depois, o seu rosto era ilegível. O seu pai quer encontrar-se consigo. As palavras não fizeram sentido no início. O quê? Paulo Santoro. Ele contactou um dos meus intermediários. Diz que está disposto a sair do esconderijo para a ver, mas apenas se eu garantir a sua segurança. A mandíbula de Dante contraiu-se. Ele entregar-se-á a mim depois. Ele quer acabar com as recompensas, deixando as famílias terem a sua vingança. Sentei-me lentamente, o meu livro a cair, esquecido, no chão. Ele vai deixar que o matem. Ele diz que é a única maneira de a libertar. Que enquanto ele estiver vivo, você será sempre um alvo. Dante entrou no quarto, sentou-se na beira da cama. Ele quer encontrar-se amanhã à noite. Terreno neutro, apenas você e ele, com os meus homens a proteger o perímetro. 15 anos. 15 anos de raiva e abandono e perguntas que não tinham respostas. E agora ele estava a oferecer-se como um sacrifício. Como se morrer pudesse de alguma forma compensar a escolha da proteção a testemunhas em vez da sua família. Eu não quero vê-lo, sussurrei. Eu sei, mas Arya, se ele for em frente com isto, se ele deixar as famílias executá-lo, a recompensa sobre si morre também. Você estaria livre, verdadeiramente livre. Pela primeira vez desde que tinha 8 anos. Liberdade. A palavra sabe às cinzas na minha boca porque seria comprada com o sangue do meu pai. E por mais que eu o odiasse, ele ainda era o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que fazia panquecas terríveis aos domingos de manhã, que me amou antes de destruir tudo. O que você acha que eu devia fazer? Perguntei. A mão de Dante encontrou a minha, os dedos a entrelaçarem-se com uma intimidade familiar. Acho que você devia fazer o que precisa para ter um desfecho.
vê-lo, ouvir o que ele tem a dizer. Decidir se o seu sacrifício significa algo para si. Mas, Arya, os seus olhos encontraram os meus. O que quer que você escolha, isso não nos muda. Eu não a estou a proteger por causa de alguma dívida ao seu pai. Estou a protegê-la porque a amo. As palavras pairaram no ar entre nós, finalmente ditas sem qualificadores ou medo. Eu também te amo, sussurrei. Deus me ajude. Amo. Ele puxou-me para os seus braços, cuidadoso com o seu ombro em recuperação, e abraçou-me enquanto eu chorava pela rapariga que fui, pela mulher que me tornei e pelo pai que nunca conheceria nenhuma das versões. O local do encontro era uma capela em Brooklyn, abandonada, meio em ruínas, de alguma forma perfeita para uma reunião construída sobre coisas partidas. Fiquei na nave enquanto os homens de Dante protegiam todas as entradas. Isabela esperava lá fora com reforços adicionais. O próprio Dante estava nas sombras perto do altar, perto o suficiente para me proteger, mas longe o suficiente para nos dar privacidade. Então a porta abriu-se e o meu pai entrou. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais grisalho, mais magro, desgastado por 15 anos de esconderijo. Mas os seus olhos eram os mesmos, afiados e calculistas mesmo agora, a avaliar-me da mesma forma que antes avaliava negócios e disputas territoriais. Arya, a sua voz falhou no meu nome. Você está tão crescida, parece a sua mãe. Não. Mantive a minha voz firme. Não fale dela. Você não tem o direito de recordar a mulher que morreu de coração partido porque nos abandonou. Ele recuou, mas não negou. Eu sei, eu destruí tudo. Mas preciso que você entenda, eu fiz isso para a manter segura. Ao deixar-nos para enfrentar os seus inimigos sozinhos. Ao mudar os nossos nomes e forçar-nos a esconder-nos enquanto você recebia a proteção federal. A raiva que eu tinha enterrado por 15 anos explodiu. Você foi um covarde, pai. Escolheu o caminho mais fácil e chamou-lhe sacrifício. Você tem razão. A admissão surpreendeu-me. Eu fui um covarde, mas Mas também fui um pai que sabia que se eu ficasse, eles matariam você e a sua mãe para chegar a mim. Pelo menos desta forma, você teve uma chance. Uma chance de quê? De ser julgada pelos seus pecados a minha vida inteira? De ter relacionamentos destruídos por causa do seu legado? De ter assassinos a caçarem-me porque você reapareceu? Aproximei-me deixando-o ver a mulher que me tornei sem ele. Você quer morrer para me libertar? Está bem, mas não espere que eu o perdoe por isso. Os olhos de Paulo brilharam. Eu não espero perdão. Nem sequer o estou a pedir. Só queria vê-la mais uma vez. Dizer-lhe que todos os dias, durante 15 anos, pensei em si. Perguntei-me em quem se tornou. Esperei que estivesse feliz. Eu não estava feliz. Eu estava a sobreviver. Há uma diferença. Eu vejo isso agora. Ele olhou para além de mim, para onde Dante estava a observar. Mas você encontrou alguém que luta por si da maneira que eu devia ter lutado pela sua mãe. Isso é alguma coisa. Pelo menos... Não, abanei a cabeça. Não tente levar o crédito por isto. Você salvou a vida dele uma vez. Mas isso não nos liga. Isso não torna isto uma espécie de história de redenção de círculo completo. Eu sei. Paulo meteu a mão no casaco lentamente e ouvi Dante mover-se atrás de mim. Mas o meu pai apenas tirou uma fotografia gasta. Eu, aos 7 anos, desdentada e a sorrir, sentada nos seus ombros. Guardei isto mesmo quando guardar qualquer coisa da minha vida antiga era perigoso. Não consegui largá-la completamente. A fotografia estava vincada de tanto ser manuseada, desbotada pelo tempo. Ele tinha-a carregado consigo por 15 anos. Por que agora? Perguntei, a minha voz a quebrar. Por que aparecer agora, depois de todo este tempo? Porque eu vou morrer de qualquer maneira. Ele sorriu tristemente. Cancro no pâncreas, estágio 4. Os médicos deram-me 6 meses, talvez menos. Então, pensei em fazer a minha morte significar algo. Deixar as famílias terem a sua vingança. Acabar com as recompensas. Dar-lhe uma chance de uma vida real. A revelação tirou-me o fôlego. Você está a morrer. Todos nós estamos a morrer, querida. Eu só estou a fazê-lo com hora marcada. Ele aproximou-se lentamente, como se aproximasse de um animal ferido. Não posso desfazer o passado. Não posso ser o pai que devia ter sido. Mas posso dar-te um futuro.
Isso vale alguma coisa, não vale? Eu queria odiá-lo, queria agarrar-me à minha raiva como uma armadura. Mas ali, naquela capela partida, a olhar para este homem partido que um dia tinha sido o meu mundo inteiro, sentia algo completamente diferente. Luto pelo que tínhamos perdido. Uma aceitação de que algumas coisas não podiam ser reparadas. Vale alguma coisa, sussurrei, mas não é suficiente. Nunca será suficiente. Eu sei. Ele estendeu a fotografia. Guarde isto. Lembre-se que uma vez, antes de eu arruinar tudo, eu amava-a mais do que a minha própria vida. Peguei na fotografia com as mãos a tremer. Atrás de mim, senti a presença de Dante como uma âncora. O que acontece agora? Perguntei. Paulo sorriu genuinamente desta vez. Agora eu encontro-me com as famílias, faço a minha confissão, pago as minhas dívidas, e você pode viver sem a minha sombra, a pairar sobre si. Eu não preciso que você morra por mim. Não, mas eu preciso de morrer por si. Há uma diferença. Ele recuou, a dirigir-se para a porta. Depois parou, a olhar para trás uma última vez. Ele é bom para si. O rapaz Moretti. Ele tem a força do pai, mas o coração da mãe. Não o deixe ir, Arya. Homens como ele são raros no nosso mundo. Não vou. Bom, Paulo sorriu. A sua mãe teria orgulho da mulher que você se tornou. E, para o que vale, eu também tenho. Depois ele desapareceu, a caminhar para a noite onde Isabela e os homens de Dante esperavam para o escoltar à sua execução escolhida. Fiquei ali a agarrar a fotografia, a sentir os braços de Dante a envolverem-me por trás. Você está bem? Murmurou ele contra o meu cabelo. Não, mas vou ficar. Virei-me nos seus braços, a encontrar os seus olhos. Leve-me para casa, Dante, a nossa casa, a penthouse. A penthouse, onde quer que você esteja. Toquei no seu rosto. Este homem belo e perigoso que me tinha devolvido a vida. Isso é casa agora. 6 meses depois, estávamos na varanda da penthouse, a ver o pôr do sol a pintar Manhattan em tons de ouro e carmesim. As recompensas tinham desaparecido. As famílias tiveram a sua vingança. Paulo Santoro tinha morrido nos seus próprios termos, e com ele, a última ligação à sua traição. Eu tinha voltado à enfermagem, embora agora num hospital privado que atendia ao mundo de Dante, a tratar de ferimentos de bala e facadas sem fazer perguntas. Marcos tinha perdido a sua eleição para procurador distrital num escândalo envolvendo a má conduta judicial do seu pai. O juiz Hartwell estava sob investigação. O nome da família Hartwell estava arruinado, e eu estava livre, verdadeiramente livre, pela primeira vez na minha vida. Em que está a pensar? Dante perguntou, os seus braços à minha volta por trás, o seu queixo a descansar no meu ombro. Que estou exatamente onde devia estar. Entrelacei os meus dedos nos dele. Que às vezes os caminhos mais escuros levam aos destinos mais brilhantes. Muito filosófico para uma quinta-feira à noite. Ri-me, virando-me para o beijar. Cale-se e aproveite o pôr do sol, Moretti. Sim, senhora. Ficamos ali enquanto a cidade escurecia à nossa volta. 2 pessoas partidas que tinham encontrado a plenitude nas arestas danificadas um do outro. O mundo ainda pensava que éramos um escândalo, o chefe da máfia e a filha do traidor. Mas nós sabíamos a verdade. Éramos sobreviventes, lutadores, 2 pessoas que olharam para a escuridão e mesmo assim escolheram o amor. E isso era suficiente.